Olá, eu sou Ronaldo Pagotto, advogado trabalhista aqui na capital São Paulo, professor da EPD. Na história da sociedade, que nós aprendemos na escola, normalmente há uma sucessão de modos de produção, né? Uma sucessão que vai do comunitarismo, né? Da comunidade primitiva, que é essa que nós vamos estudar hoje, do escravismo, que nós também vamos estudar hoje, e esses modos são superados pelo feudalismo, que por sua vez é superado pelo capitalismo. Então, essa sucessão que nos passam, né, no colégio, normalmente a historiografia oficial trabalha dessa forma, ela tem uma dificuldade de compreender e de adentrar numa questão muito específica. Esses modos de produção anteriores, eles não são suplantados, eles não são superados. Eles são superados exatamente naquilo que impede o processo de desenvolvimento da sociedade. Mas aquilo que não impede, eles continuam, eles prosseguem. Então, cada modo de produção seguinte, ele também arrasta consigo traços e características dos modos de produção anteriores. Por isso que nós estudamos isso, não em um modo de produção capitalista e da sociedade brasileira. Nós vamos estudar informação econômica e social, que dá conta dessa complexidade da formação econômica e social, que elas não são simplesmente o resultado de uma superação do feudalismo pelo capitalismo, dando o exemplo do Brasil. Elas também carregam traços dos modos de produção anteriores. Para isso, é preciso ter alguns conceitos com mais clareza e definição. Modo de produção. Na produção social da própria vida, os seres humanos contraem relações determinadas, necessárias e independentes de sua vontade. Relações de produção estas que correspondem a uma etapa determinada do desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o processo geral da vida social, política, cultural e espiritual. Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção, ou o que nada mais é do que a sua expressão jurídica, aqui tratando das relações de produção, com as relações de propriedade dentro das quais aquelas até então tinham movido. De formas de desenvolvimento das forças produtivas, essas relações de produção se transformam em seus grilhões. Sobrevém, então, uma época de revolução social. Com a transformação da base econômica, toda a enorme superestrutura se transforma com maior ou menor rapidez. Esse é um texto do Marx, chamado Para a Crítica da Economia Política. É um texto da década de 1850. Esse texto trata de nos colocar uma dimensão para entender por que a sociedade foi se transformando, por que os modos de produção foram sendo sucedidos. Eles não foram uma sucessão natural, eles não foram uma sucessão simplesmente por acaso ou inevitável, um processo exato de transformação. Essa sucessão foi movida, impulsionada pelas contradições da sociedade. Contradições, para nós, são características presentes nos processos históricos em que um modo de produção, ao se desenvolver, ao se constituir, ele carrega também consigo os elementos da sua própria negação. Essa contradição é o elemento que impulsiona o processo para frente. Nesse sentido, o texto de Marx ele vai trabalhar que as relações de produção e as forças produtivas, que são constitutivas do modo de produção, normalmente, no processo de desenvolvimento desse modo de produção, elas estão em harmonia, elas estão caminhando juntas. Mas em um determinado momento do processo, as relações de produção deixam de atuar como parte do processo ou harmoniosamente com o processo. E elas passam a ser elementos de aprisionamento, de controle, de contenção. E as revoluções sociais, que são a superação desses modos de produção anteriores, sempre foram um processo de superar e de avançar nessas relações de produção. Por isso que nós
vamos trabalhar aqui nesse encontro, estudar 2 modos de produção lá da antiguidade. O primeiro é a comunidade primitiva e o segundo, o escravismo. Muito bem. A comunidade primitiva historicamente falando, ela data de 40 mil anos, aproximadamente, porque a historiografia não consegue ter uma precisão. Essa precisão vem da arqueologia, vem de outras ciências que nos ajudam a entender e a supor o processo de constituição do ser humano, como ele se organiza em sociedade. Então essa comunidade primitiva também foi chamada de comunitarismo e também foi chamada de comunismo primitivo. Essa sociedade, ela nasce, historiografia também tem aí suas questões, mas ela nasce entre o rio Nilo e o Eufrates e também na Ásia, na Índia e na China. Então são os polos que nós podemos dizer que é o polo de nascimento da humanidade ou os traços de existência do ser humano mais antigos que a arqueologia já encontrou. Essa sociedade ela tinha uma organização social bastante simples. Ela dependia da caça, da pesca, da coleta de frutos e de alimentos. Essa coleta e essa forma de existência fazia com que essa sociedade tinha uma vida bastante nômade, né? Tanto que é confundida normalmente com o nomadismo. É tratada como uma sociedade nômade. Ela é verdadeira, essa afirmação, parte dela foi nômade, mas uma parte dela também não, como nós vamos ver hoje. Essa sociedade, então, ela percorre os locais onde tem alimento para extrair esses alimentos, onde tem caça, e essa sociedade não tem divisão social do trabalho, não tem divisão intelectual do trabalho, é uma sociedade bastante rudimentar. Mas o principal para nós, essa sociedade não tem exploração do trabalho. A divisão do trabalho é feita por critérios bastante naturais, como, por exemplo, o homem vai buscar a caça, o homem é o responsável pela caça, até por condições em que muitas vezes a mulher está cuidando da prole, né? E a mulher é a responsável pelo cuidado dos alimentos e pela criação dos filhos. Esse processo, ele tem 40 mil anos de existência, ele tem distintos momentos, né? Esses distintos momentos, nós podemos dizer que eles são motivados por alguns fatores presentes em todos eles. O primeiro aspecto é o desenvolvimento das ferramentas. Ferramentas de cultivo, ferramentas de caça, ferramentas de pesca, ferramentas que, num primeiro momento, elas eram ferramentas bastante rudimentares, da Idade da Pedra, como a gente fala. Essas ferramentas foram sendo desenvolvidas com o desenvolvimento também do conhecimento dos metais, das ligas, né? E essas ferramentas passaram a ser conduzidas junto com esses povos migrantes, nômades. Segundo aspecto, o conhecimento do solo, do clima e a dominação das sementes. O entendimento de que o resultado de um fruto não consumido, que é uma semente, por exemplo, ao cair no solo passava a germinar. Então aí está o nascimento da agricultura. Esse processo foi de descobrimento, de traços do clima, de entender quando era melhor plantar, quais eram os fatores que faziam com que uma região tinha mais alimentos e outras não. Então a humanidade foi descobrindo também e aperfeiçoando o seu conhecimento do clima e do terreno. E outro foi das próprias capacidades de domesticação dos animais, né? Esses fatores foram se desenvolvendo a tal ponto que essa sociedade passou a ter condições de não mais viver migrando, de não mais viver o nomadismo. A partir daí, essa sociedade entra num processo que a historiografia trata do momento do sedentarismo, em que ela não precisa mais percorrer locais, não precisa mais buscar alimentos onde estão os alimentos. Ela passa a desenvolver o embrião da agricultura e passa a desenvolver também o conhecimento capaz de domesticar os animais. Isso é um desenvolvimento importante dessa etapa da humanidade, porque isso determina o porquê da fixação desses povos em territórios e não mais a vida nômade. Se formos observar, esse processo da comunidade primitiva nos alcançou na América. O ser humano na América data também mais ou menos há 40 mil anos, tem diferentes estudos sobre isso. Dizem que chegou pelo Estreito de Bering, lá em cima, bem ao norte, quase no Alasca, e outra tese minoritária de que veio por barcos, migrando de ilha em ilha e chegou na costa do Pacífico, aqui na América Latina.
na América como um todo. Essas são as teses que trouxeram, que indicam a chegada do ser humano aqui no nosso continente. Voltando ao tema da comunidade primitiva, esse desenvolvimento das ferramentas, esse desenvolvimento da agricultura, passando a dominar o solo, passando a dominar as sementes, passando a entender melhor o clima, os fatores que determinam a melhor produção e etc., e também a capacidade de domesticar os animais, faz com que esses povos fixem território e tenham a capacidade de produzir para além daquilo que necessitava de imediato para sobreviver. Isso permite que essa sociedade tenha maior longevidade de vida, que ela se fixe no território. Isso permite que ela tenha também condição de lidar com os enfermos, com os idosos que tinham dificuldade de seguir. Então essa sociedade passa a ter um processo de desenvolvimento mais acelerado. Importante aqui lembrar que esse desenvolvimento vai alcançar a idade de bronze. Essa é a sociedade que vai desenvolver os primeiros traços da escrita e da numeração. É uma sociedade que vai se desenvolver ao longo desses 40 mil anos e vai alcançar esse estágio da agricultura e da fixação territorial. Importante para nós, na medida em que essa sociedade, até então nômade, passa a ter uma fixação territorial e passa a ter uma produção de alimentos, de caça, de extração da agricultura, usando ferramentas como o arado, ela passa a ter uma produção superior à necessidade imediata de consumo. Ela também passa a criar mecanismos de conservação desse alimento. Esses fatores de enfrentamento da escassez, tanto que o comunitarismo também é chamado de um comunismo primitivo porque é compartilhamento da escassez. É um período de bastante dificuldade. Mas esse processo vai evoluindo e essa sociedade passa a ter condições de produzir mais do que precisa, imediatamente. Essa produção superior à necessidade imediata, aliada a condições melhores de conservação dessa produção, faz com que essa sociedade produza, então, um excedente. Esse excedente foi utilizado para mecanismos de troca. O escambo, como a gente conhece, já é a fase de fixação territorial em aldeias e vilas. Essa fase de fixação territorial com excedente econômico passa então a criar especializações, figuras que tinham capacidade de cuidar de animais, desenvolviam isso com mais habilidade, figuras que detinham a terra e produziam com mais habilidade. Esse processo foi gerando uma condição maior para esse excedente impulsionar o mercado de trocas. Esse mercado de trocas, impulsionado pelo desenvolvimento dessa tecnologia de produzir, etc., gera uma condição mais favorável para ter uma divisão social do trabalho. Figuras que produziam, figuras que viviam do artesanato e figuras que passaram a não ter terras por conta do processo histórico e por conta desse processo de agrupamento, de nomadismo, enfim, desde o processo de transmissão da terra, processos variados que não vai dar para aprofundar aqui, faz com que essa divisão social do trabalho passe então a contar com aqueles que detinham terra e técnica para produzir, para transformar esses alimentos, para conservar, para produzir ferramentas, e pessoas que não tinham essa técnica ou que não tinham terra. Nasce aí então as condições para exploração do trabalho. Para a exploração do trabalho passa a ser viável graças à condição de produzir mais do que se necessitava imediatamente. Esse é o movimento que leva a essa sociedade entrar em crise, entrar em um processo de transição em que esses povos passam a ser, graças ao aumento da longevidade da vida, passam a ser, agrupar, avolumar, ter uma população muito maior, e esses povos se encontram, realizam trocas. Essas trocas são mercantis, mas também são culturais, também são simbólicas, religiosas e etc. E esse processo passa a viabilizar a exploração do ser humano, porque na comunidade primitiva o ser humano não era explorado por outro ser humano. Né? As pessoas dividiam o trabalho a partir da condição de trabalho, a partir da capacidade, a partir da disposição, a partir da saúde física. Esse processo final do comunitarismo já é o momento em que a sociedade tem condições
e viabilidade de explorar um trabalho, porque o que ele produz é superior ao que ele precisa para se alimentar, então se torna viável deter pessoas trabalhando nas suas terras, trabalhando no seu artesanato, trabalhando no seu negócio. Esse processo levou ao final da comunidade primitiva. Ou seja, as relações de produção e as forças produtivas entraram em desarmonia. O desenvolvimento dessas forças produtivas levou à geração do excedente econômico. Esse excedente econômico impulsionou o mercado de trocas, primeiramente pelo escambo, e esse mercado de trocas gerou uma divisão do trabalho entre especialistas, entre setores que estavam dispostos à comercialização, setores que estavam dispostos na produção e setores que não detinham terras. Há uma geração de um processo de exploração do trabalho que no processo da comunidade primitiva, por mais de 30 mil anos, isso não existiu. Porque na comunidade primitiva não existiam classes sociais, não existia um Estado, não existia exploração do trabalho. E o trabalho era bastante rudimentar. Extração, caça, pesca, né, e a produção agrícola e a domesticação dos animais mais adiante. Nós estamos falando de uma transição que inaugura o escravismo. Esse escravismo ele contou com uma base econômica em que a sociedade já estava assentada em regiões, em povos, né, em povoados. Essa sociedade já tinha uma maior complexidade na divisão do trabalho, né, obviamente que ainda nesse princípio bastante rudimentar. E o escravismo foi o surgimento de uma sociedade com a possibilidade de aproveitamento desse excedente econômico. Então nós estamos falando aqui de já alguns milhares de anos em que a sociedade conseguiu enfrentar o problema da escassez. A escassez de alimentos foi algo que ficou lá atrás. A comunidade primitiva conseguiu resolver. Então, desde então, o ser humano não tem mais uma escassez de alimento, né? Os problemas de fome, etc., não têm origem na falta de produção de alimento. Ela tem origem na forma de distribuir esse alimento. Então, é outro assunto que nós vamos trabalhar no quarto encontro nosso aqui. Então, o escravismo inaugura um período em que é viável explorar a mão de obra. Essa exploração é viável porque o que ele produz é mais do que ele precisa para se alimentar. E esse excedente é o que vai impulsionar o mercado de troca, esse excedente é o que vai impulsionar o escravismo como um modo de produção distinto. Esse modo de produção, ele divide a sociedade em duas partes. Entre aqueles que são detentores de terras agriculturáveis, terras para extração de madeira, para extração de água, terras para pesca, e aqueles que não têm terras. Então, a partir dessa sociedade do escravismo, o controle de um meio de produção da vida, como é a terra, passou a ter relevância para definir as condições de vida dessa sociedade e as contradições que ela vive. É no escravismo, então, que nós assistimos claramente uma divisão social do trabalho. Aquele que detém o meio de produção realiza uma atividade de explorar aquele que não detém o meio de produção. No caso do escravismo, esse meio de produção principal é a terra. Portanto, é uma sociedade que se inaugura assentada nessa exploração do ser humano, da exploração do trabalho do ser humano. Importante também lembrar que esse escravismo, o marco principal do escravismo é o Império Romano. Então, o escravismo é um momento de crescimento populacional, é um momento de desenvolvimento das forças produtivas, das ferramentas, da técnica de produzir, da técnica de produzir ferramentas para produzir outras ferramentas, ou seja, é um momento de bastante desenvolvimento dessas forças produtivas. Esse processo, inicialmente, quem era o escravo? Quem era o escravizado? O escravizado eram aqueles povos que se avizinhavam e eram derrotados na guerra. Então a força militar tinha peso para definir esse processo. O teórico dessa época, se alguém quiser aprofundar, chama-se Sun Tzu, um líder militar chinês que tem um célebre livro que é A Arte da Guerra. Qual é a essência desse texto? A guerra, a arte da guerra, é realizá-la de uma tal forma que você não precisa nem aniquilar o inimigo e nem destruir as ferramentas e o campo de batalha. Justamente porque o derrotado na guerra seria o escravo, seria o escravizado e aquele produtor, então, do excedente econômico que geraria toda
a estrutura da sociedade escravista. Esse escravismo, ele também, como eu disse lá no princípio, ele, ao se desenvolver, ele leva consigo as contradições que negam esse processo de constituição. Por quê? Manter o trabalho escravo, o que isso significa economicamente? É explorar um trabalho por meios coercitivos, diretos e indiretos. Ou seja, o trabalhador ali, que na verdade é o escravo, ele não tem escolha, ele não tem opção. Não é uma livre associação que ele faz, como nós temos a ideia depois do trabalho livre e de outras condições, até mesmo do trabalho servil. Ele é obrigado. E essa obrigação, a força dela é militar, é na espada. Portanto, o escravismo depende da coerção da força, do uso da força e não do convencimento, como mecanismo de dominação e de realização dessa exploração do ser humano. Para isso ele utiliza sempre mais e mais a mão de obra de soldados, de contratados, de mercenários, para que garanta essa sociedade o pleno funcionamento. Porque uma sociedade que depende unicamente da coerção para manter a sua estrutura, ela é bastante limitada, porque essa coerção, ela exige, imaginemos a época, para cada escravo, para cada grupo de escravos, você tinha que ter um grupo de soldados, um grupo de mercenários, que eram parasitas, porque não produziam nada em termos de produção de trabalho, em termos de produção de alimento, produção de ferramentas e outras produções. E esse grupo tinha que ser alimentado pela sociedade, a um alto custo. Então esse processo gerou rebeldia, gerou processo de insurgências. E essa insurgência como era? Esse povo escravizado, que é o primeiro processo do escravismo, ele tinha duas opções. Ele enfrentava o povo que o escravizava com guerra, ou ele fugia. Os hebreus em fuga, uma passagem bíblica, é um traço desse período, né? O caminho da fuga era uma forma de fazer a luta de classes daquele momento. A outra forma era as rebeldias pontuais, o não trabalho, a ineficiência como uma forma de resistência, porque o que ele produzia, tudo ia para o seu explorador. Vejam, nessa forma coercitiva de exploração, todo o resultado do trabalho fica com quem detém o meio de produção, com quem detém a terra. Isso cria uma contradição muito aparente, muito explícita. O escravo, o escravizado na época, o termo mais correto, ele só tinha condições de ficar com aquilo necessário para a sua alimentação, com aquilo estritamente necessário. Tudo o que ele produzia ficava com o senhor. E tudo o que era produzido naquela sociedade era produzido por ele e explorado por quem só tinha a propriedade, juridicamente falando, daquela terra e daquele meio de produção. Por que falei de meio de produção? Porque é no escravismo que também se desenvolve na sociedade outras formas de trabalho. É ali que se desenvolve o artesanato. O artesanato era uma primeira forma de trabalho livre e o campesinato livre, que é aquele setor que não é nem escravizado, nem é um explorador do trabalho. É o pequeno campesinato que se espraia para dentro do território. Esse é um processo de desenvolvimento do escravismo. O escravismo também é um processo que politicamente gera uma concentração de poder. Essa concentração de poder é a concentração que nasce então aí a cidade-estado. Essas cidades-estado, também chamadas na época de metrópole, se utilizam de territórios conquistados na região, que por eles chamados de colônia, que eram voltados meramente para a produção agrícola e pecuária. Essa produção agrícola e pecuária era garantida pelos escravizados. Então essa história é o que a gente conhece um pouco como história do surgimento da filosofia. As principais cidades-estados foram Roma, Atenas, Constantinopla, que depois mudou de nome para Istambul. Essas foram as principais cidades-estados desse período do escravismo. Esse processo, que eu estava dizendo antes, de exploração do trabalho com o uso da força, exige, para cada grupo de escravizados, um grupo de soldados. Um grupo de soldados que dependiam de alimentação e de pagamentos desse explorador. Isso gerou um sistema que essa rebeldia era cada vez mais crescente, em fugas, em lutas para enfrentar, para matar esse patrão, por exemplo, na época, e etc., gerava um processo de muita instabilidade. Essa instabilidade era resolvida como? Mais soldados, mais força militar.
E mais força militar era mais dispêndio de recursos. Uma segunda observação importante. Esse modo de produção escravista, ele também tinha um setor da sociedade que era parasitário. Esse setor da sociedade que era parasitário eram aqueles setores dos proprietários da terra, eram os proprietários de oficinas e artesanatos, e esse setor, aliado ao setor parasitário, em termos de produção, dos soldados e mercenários, gerou um enorme contingente, em que essas fugas, essas resistências, essas rebeldias dos escravizados geravam uma queda na produção. Essa queda na produção gerava uma dificuldade de abastecer essa sociedade. E isso gerou uma crise. Essa crise, vejam, um elemento constitutivo do escravismo que, na medida em que se desenvolve, ele vai gerando uma força propulsora contrária ao próprio modo de produção escravista. Esse escravizado, cada vez mais dependente do controle militar, se rebela. Na medida em que ele se rebela, fugindo, enfrentando em guerras e etc., ele reduz a produção. Essa sociedade, para controlar essa rebeldia, para controlar esse processo, tem que colocar mais soldados e mercenários. Colocando mais soldados e mercenários, tem mais gente sem produzir alimentos, sem produzir nada. Esse disparate, juntamente com esse setor parasitário dos proprietários, gera uma crise econômica, uma crise social. Essa crise dura muito tempo. Basta, quem quiser se aprofundar, tem uma minissérie muito boa que chama Roma. Está disponível nas redes, enfim. Ela passa um pouco do que foi o Império Romano, retrata um pouco esse cenário. Na área do aluno, na área disponível para vocês, nós vamos ter materiais específicos, filmes, etc., que vai mostrar um pouco também isso, para ajudar a ter uma maior compreensão, maior absorção desse tema. Bom, essa sociedade, esses agrupamentos, essas cidades-estado, com suas colônias de produção agrícola, crescem populacionalmente. Crescem a produção, crescem a capacidade de gerar colônias. A sociedade está se tornando mais complexa. O artesanato gera um setor de mercado, um setor de trocas mais desenvolvido. Esse processo vai ampliando de tal forma que já não estamos falando mais de agrupamentos humanos isolados. Nós estamos falando de uma sociedade mais com um volume populacional e uma ocupação territorial já muito mais densa. Essa sociedade precisa de soldado, precisa de força militar, precisa de força técnica, precisa de escravizados. Essas cidades passam a exercer a guerra para submeter povos à escravidão. Essa sociedade tem que contratar a força militar. Essa sociedade passa então a contratar a força militar, mercenários de outros povos. É nesse processo que o escravismo entra em crise, porque ele passa a contratar a força militar de outros povos, mercenários vindo de outras regiões do mundo, trabalhar como soldados e força militar, e a dependência desses mercenários gera um processo de entrada desses povos que eles chamavam de bárbaros. Depois a gente pode ver por quê. Na área do aluno vai ter mais informações. E nesse processo, então, esses bárbaros que ingressam no território como força militar, no primeiro momento de convívio, numa chamada migração, invasão das invasões germânicas, a primeira fase é a migratória, esse primeiro momento é tranquilo. Mas há um momento em que isso entra em crise. Essa crise é a crise final do escravismo. Essa crise final do escravismo, na historiografia, é chamada do período das invasões bárbaras. Os bárbaros nada mais eram do que os outros povos, assim chamado. Isso é uma carga de etnocentrismo, que também na área do aluno vocês vão ter informações. Essas invasões bárbaras geraram ataques, rapina, roubo, saques e destruição. Essas invasões bárbaras acabaram criando um êxodo das cidades para o campo. Esses senhores detentores de terra fugiam com os seus escravos para regiões longínquas. Essa fuga de escravos para a região longínqua gerou um novo modo de produção, que é o feudalismo, que nós vamos tratar no próximo módulo.